Muito bem, agora a gente vai para Brasília e falar sobre o dia seguinte à demissão do agora ex-ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. A nossa analista Renata Varandas vem conversar com a gente. Ela que traz apuração, inclusive. Renata, muito bem-vinda. Acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui. Um prazer te ter aqui no nosso time da CNN. Oi, Muriel. Boa tarde para você. Boa noite. Já não, boa tarde ainda. Ainda boa tarde. Ainda boa tarde. Prazer é todo meu. Pois é, Muriel. Hoje, durante ali o desfile do 7 de setembro, ali naquele palanque presidencial, onde ficam todas as autoridades, né, junto com o presidente Lula, o clima era de ressaca, para te falar a verdade. Assim, todo mundo dizendo que parecia, sabe, que tinha saído de um tsunami, aquele clima ruim de ressaca. Até um ministro me confessou assim baixinho, falou: olha, eu tô com o corpo todo doendo, assim, eu não estava dormindo, porque a demissão de ninguém é boa. Sim. Demitir um ministro nunca é bom, mas a avaliação é que essa foi a melhor alternativa. Na verdade, não é nem a melhor, foi a única alternativa que o presidente Lula tinha diante de toda a situação que se formou ali dentro. Então, o desfecho, ele foi ruim, porque acabou numa demissão de um ministro, mas toda a situação foi pior ainda. O que levou a esse desfecho foi pior ainda, que é essa denúncia de assédio. Então, que não tinha o que o presidente fazer a não ser demitir o ministro. E aí sim, quando você diz que o presidente atuou de forma enérgica, foi lá, assim que o assunto veio a público, o presidente foi lá, ouviu todo mundo e demitiu o ministro. Isso foi muito positivo no sentido político, né, da situação, de todo o cenário. Então, havia também um clima de alívio, porque não esticou a corda demais, porque não demorou demais. Então, foi ótimo nesse sentido. Politicamente, por quê? Ótimo quando eu digo por quê? Porque estancou uma crise política. Agora, claro, vão ter desdobramentos, vai ter muita discussão em relação a esse assunto, e tem que ter discussão mesmo em relação a esse assunto. A gente está discutindo assédio, denúncias de assédio sexual no alto escalão do governo, Muriel. Então, você imagina, de ministro para ministra. Você imagina o que não acontece por baixo ali. Então, essa é uma discussão que tem que vir à tona e que tem que ser feita, e tem que ser feita de forma muito clara, de forma muito transparente. É isso que a gente tem ouvido, principalmente porque essa é uma das bandeiras da campanha, foi bandeira da campanha do presidente Lula e é bandeira do governo do presidente Lula, que é qualquer tipo de violência contra a mulher, ela é inadmissível. Então, isso precisa, de fato, ser conversado, discutido, mas hoje o clima era esse clima de ressaca, meu corpo está todo doendo. Agora, o que acontece, Muriel? Agora a gente tem que pensar daqui para frente. Eles ainda não têm o nome, o presidente Lula, o que me falaram é que ainda não tem um nome, mas o Partido dos Trabalhadores está querendo essa vaga, né? Esse ministério, né? O ex-ministro não era filiado, né, a nenhum partido, era uma escolha própria do presidente, era acadêmico, enfim. Então, o Partido dos Trabalhadores está querendo essa vaga, tem falado já para essa vaga uma mulher negra, o que é muito simbólico também, e a Janja, que teve um papel muito decisivo também em toda essa história com a ministra Aniele, ficou muito do lado da ministra Aniele, dando apoio à Aniele, elas são amigas pessoais também. A Janja deve também participar ativamente dessa discussão de quem vai assumir a cadeira do ministro Silvio Almeida. Agora, são os próximos passos, a gente precisa aguardar, Muriel. É isso, tem muita coisa para repercutir ainda, muita coisa deve acontecer nas próximas semanas, mas é muito curiosa essa apuração que você traz dessa sensação de ressaca entre as autoridades aí do governo federal. Obrigada, viu? Já já a gente volta a conversar mais.